amanhecendo ainda aqui, tá muito frio. Deve estar agora uns 2 graus, mais ou menos. Cara, aí eu saí, cara, saí de moto pra poder conversar um pouco, cara. Pra poder falar nesse primeiro vídeo sobre a ansiedade, cara. Sobre ela, sobre ela interferir tanto na vida da gente, né, cara? Porque querendo ou não, todo mundo hoje sofre com a ansiedade, né? Que se torna um problema quase que generalizado, né? Isso é um efeito colateral, né, da forma em que vivemos, né? Praticamente do sistema que a gente vive inserido, né? O sistema produtivo que exige produção constante, cara. E o objetivo desse vídeo é nada mais que explicar por que isso acontece e entender, tentar fazer a gente, a partir do entendimento, a gente poder solucionar um pouco desse problema, né? Porque até certo grau a gente tem controle e outro a gente não tem tanto controle. Por exemplo, a ansiedade ela começa quando a gente tem a intenção de fazer coisas. A gente define objetivos, a gente define metas e no fim elas não dão certo. E aí o que que a gente acha? A gente acha que a gente fracassou, a gente vê isso como um problema. E a partir disso, né, a partir dessa sensação de que a gente não conseguiu ou a gente não vai conseguir, a gente cria esse medo, né? E a ansiedade, ela sempre vai trabalhar em base a isso, em base o medo da gente não conseguir aquilo que deseja, aquilo que a gente tem como objetivo. Por exemplo, você tem uma meta para 2025, cara, e por alguma razão ela não se complementa. O que que você vai fazer? Primeiro que você vai pensar que fracassou. A sua mente ela vai te sabotar em cima disso. Você fracassou e ela vai te tirar uma preocupação sobre o que os outros vão pensar de você. Então, a ansiedade ela sempre trabalha em cima de um medo futuro, de um prévio acontecimento. E isso, cara, por que isso acontece? Porque a gente põe as expectativas sempre em um acontecimento futuro, a gente deixa de estar no presente e pensa em um acontecimento futuro que ainda não aconteceu e sabe-se lá se vai acontecer. E como a gente pode trabalhar isso para melhorar, cara? Não tem muito o que se fazer, né? Porque as preocupações elas existem, né? Mas uma coisa que a gente pode fazer, né? Aliás, de tentar não dar importância, é sim entender que, por exemplo, se um objetivo, você tem que ter objetivos sólidos, né? Você tem objetivos sólidos que não são passageiros, né? Que não são tão passageiros, tão breves. Isso não vai dar certo, cara. Você pode mudar o processo, porque aonde a gente falha é no processo, né? Na construção, na adquisição. E quando você não consegue isso, você pode mudar isso para tentar chegar no teu objetivo. Porque se o seu objetivo é sólido, ele não vai mudar tão fácil, né? E você, o que pode mudar sim são os processos, são os caminhos para chegar no teu objetivo. Imagine assim que o teu objetivo, a tua meta é, do ponto A ao ponto B. Só que desde o ponto A ao ponto B não é uma caminhada reta, não é uma linha reta. Sim que tu vai por aí dar vai andar várias vezes em círculos, você vai ter várias idas e voltas, mas o teu objetivo, ele não pode cambiar independentemente dos processos até certo ponto, né? Porque por aí a origem da tua crise de ansiedade, né? Também pode ser de tu se aferrar às coisas, né? De tu não ser desapegado às coisas. Que tu bota na tua cabeça que tu tem um objetivo e tu não vai se livrar dele. Isso é quase que um peso para ti. É algo que tu anda carregando contigo e não é algo benéfico para você. Então, seria mais inteligente tu avaliar, tu consultar a você mesmo, né? E ver se é realmente isso que tu quer, se é isso que realmente
que te faz sentir bem. O grande problema hoje é que a gente sempre coloca as expectativas da gente em acontecimentos, né? Passados ou passados ou do futuro. Quando tu deposita o teu foco nos acontecimentos do passado, isso gera depressão, porque o que passou tu não pode mudar, né? Tu tem que ser desapegado do passado. Seja desapegado do passado. E enquanto ao futuro gera isso, gera ansiedade, porque tu gera uma preocupação innecessária, é algo que tu não pode controlar. E tu vai ver, cara, quando vai passando o tempo, vai chegando as coisas, e tu vai ver que nem era tão necessário preocupar. Existe um caos hoje em dia em relação à produtividade. Por exemplo, todo mundo exige produção, né? A sociedade está estabelecida sobre um sistema que não pode parar de ser produtivo. Mas nós, como seres humanos, temos uma capacidade limitada e muitas vezes essa capacidade é excedida através de pensamentos que são muito recorrentes, pensamentos que são excessivos. Isso acaba esgotando a nossa capacidade mental. Isso gera burnout, isso gera depressão e gera ansiedade. Então, o que nós temos que fazer é entender esses processos, porque depois de tudo são processos que a gente não tem total controle, mas sim são acontecimentos que acontecem como efeito colateral. A gente entendendo isso, trabalhando sobre esses princípios, sobre esses fundamentos, a gente pode sim adquirir uma melhor